Vamos estudar sobre magnetismo. Pessoal, nós já vimos que o campo gravitacional é criado pela massa de um corpo e o campo elétrico é criado por cargas elétricas. Agora, o campo magnético, referente ao magnetismo, ele é criado também por cargas elétricas, só que são cargas elétricas em movimento direcionado, ou seja, por correntes elétricas. Vamos ao quadro? Olha, aqui nós temos aqui, só para a gente retomar um pouquinho, o campo gravitacional. Aqui a massa que eu coloquei em referente à Terra, mas aqui poderia ser qualquer outro corpo, tá? Referente aqui à Terra, mas poderia ser qualquer outro corpo. Todo corpo que tem massa cria ao redor dele um campo gravitacional. Então essa região aqui de influência, ó, região aqui de influência, criado pela massa da Terra, tá? Todo corpo que estiver aqui sofre a influência gravitacional. Por exemplo, a força peso. Se eu colocar um objeto aqui de massa M, ele vai sofrer aqui a força gravitacional. Essa força gravitacional é a força peso, é a massa vezes o campo gravitacional. Esse campo gravitacional nós já aprendemos na mecânica, é o G, é que nós chamamos popularmente de gravidade. É G igual a Gzão, G maiúsculo, constante gravitacional. Essa constante gravitacional aproximadamente 6,7 vezes 10 a menos 11, tá? Vezes a massa da Terra, então é a massa que cria o campo gravitacional, dividido pela distância ao quadrado. E nós sabemos que a gravidade da Terra, por exemplo, é aproximadamente 9,8. O campo elétrico, nós sabemos que um corpo neutro, olha aqui, se aqui tiver neutro, neutro seria um mais e um menos, ou a quantidade de cargas positivas iguais à quantidade de carga negativa. Não tem quantidade de carga excedente, então não cria campo elétrico. Mas se eu eletrizar esse corpo neutro, por qualquer um dos processos de eletrização, esse corpo neutro adquire uma quantidade de carga excedente, que é calculada Qn vezes E, e cria ao redor um campo elétrico. Esse campo elétrico é calculado por essa equação, onde o E é o campo elétrico, similar, análogo ao G. O K é a constante elétrica, que no vácuo é 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado, por cúmulo ao quadrado. Q é a quantidade de carga, D é a distância elétrica, a distância entre as cargas elétricas. Olha, aqui se eu colocar, por exemplo, uma carga teste aqui, positiva, uma carguinha teste, essa carga teste sofre influência desse campo elétrico. Aqui foi uma influência atrativa, aqui vai ser uma influência repulsiva, vai ter uma força elétrica aqui, ó, dependendo da distância aqui entre elas. Mas também pode ter atração como repulsão. Se eu colocar uma carga teste negativa, vai ter uma força elétrica atrativa. Então, o campo gravitacional só atrai. O campo elétrico repele e atrai, tá? E o campo magnético? O campo magnético não é criado por carga magnética. Não existe carga magnética. Quem é que cria o campo magnético? Corrente elétrica. E ele é atrativo e também repulsivo. Olha, veja bem, esse canetão aqui, ó, tá? Esse canetão aqui, eu representei ele aqui. Se nós pegarmos aqui o interior desse canetão, aqui no interior, você vai ver as suas moléculas em movimento desordenado, as suas partículas aqui internamente, no mundo microscópico, em um movimento desordenado. Esse movimento desordenado significa que a corrente elétrica é zero. Se a corrente elétrica é zero, eu posso dizer que o campo magnético aqui também é zero. Então, não tem corrente elétrica, não tem campo magnético. Então, esse canetão aqui, ou o próprio azul, que eu representei lá, não atrai e não repele nada. Mas e o ímã? O ímã é a magnetita, ele é um material que internamente ele tem corrente elétrica. Esses átomos descrevem movimento aqui direcionado, descreve uma corrente elétrica. Então, nos ímãs naturais ou artificiais, os átomos, as moléculas, as partículas estão descrevendo aqui uma corrente elétrica aqui
a corrente elétrica Q sub delta T, tá? E vai criar aqui então um campo magnético diferente de zero. Então aqui existe campo magnético. Mas por que que no ímã tem campo magnético e no canetão não? Por causa da corrente elétrica. Então não existe carga magnética. Quem cria o campo magnético é corrente elétrica, é carga elétrica em movimento direcionado, tá? Olha, o campo magnético é a região em volta. Então aqui em volta, ó, em volta desse ímã aqui, ó, em volta desse ímã aqui tem uma região de influência em volta desse ímã. Inclusive eu posso criar aqui uma linha de força igual ao do campo elétrico, tá? O campo elétrico, quando é carga positiva, as linhas estão saindo da carga, ó. As linhas estão saindo da carga, ó. Quando é carga negativa, elas estão entrando na carga. Nós já estudamos isso. O campo magnético, no ímã, nós falamos que ele sai do polo norte e entra no polo sul. Ele tem essa configuração aqui, ó. Então nós vamos caracterizar um ímã com dois polos. Nós vamos caracterizar o ímã com dois polos. E não existe polo separado. Os polos não podem se separar. Não existe um monopolo, tá? Então sempre vai ter dois polos, o norte e o sul, tá certo? E as linhas de campo vai sair do polo norte e vai entrar no polo sul. Essa aí é a configuração do campo magnético. E também existe campo magnético em fios condutores, que nós vamos ver logo em seguida. Os fios condutores também criam campo magnético. Olha, o campo magnético aqui, ele é circular. Aqui eu tenho um fio que é percorrido por corrente e o campo magnético aqui, ó, ele vai ficar circulando aqui assim, ó, tá? Ele fica circulando aqui, ó. Fica circulando ao fio. Então eu tenho um fio que é percorrido por corrente elétrica, ao redor dele existe campo magnético, tá? Então a origem do campo magnético são as correntes elétricas. Estão presentes nos ímãs naturais, que é feito de óxido de ferro, a magnetita, ou os ímãs artificiais, são imantados. E também fios condutores percorridos por correntes elétricas. Tá certo, pessoal? Olha, existem algumas propriedades do ímã. Nós já falamos que o polo, né, do ímã, o polo vai ter dois polos, norte e sul, tá? E nós sabemos que os polos não se separam. Se eu vier aqui, ó, eu tenho aqui um ímã com o polo norte e o polo sul. Se eu quiser fazer um corte transversal, vou fazer um corte transversal. Eu quero separar esses dois polos. O que vai acontecer? Vai criar novos dois ímãs, mas não separa o polo norte do polo sul. Então aqui continua sendo norte, aqui é sul, aqui é norte e aqui é sul, tá? E eu posso ir cortando, sempre eu vou ter dois polos. Esses polos são inseparáveis. Importante aqui, pessoal, que depois que separou, eu vou ter aqui uma atração. Porque uma outra propriedade é que polos de naturezas diferentes se atraem. Sempre o polo norte atrai o sul e o sul atrai o norte, tá? Eu posso fazer um corte, aqui foi um corte transversal. Eu posso fazer um corte longitudinal. Olha aqui, ó. Eu vou fazer um corte longitudinal. Esse corte longitudinal, ele vai ser o seguinte. Eu vou fazer aqui um corte assim, ó. Tá? Fazer um corte assim, ó. O que vai acontecer então? Olha, o que vai acontecer? Eu vou separar uma parte de cima e uma parte de baixo. Mas vai continuar aqui os mesmos polos, ó, dois ímãs. Norte e sul, norte e sul. Tá? E esses dois polos aqui, ó, esses dois ímãs, eles vão acontecer entre eles aqui uma repulsão. Porque norte com norte, de mesma natureza, se repelem. Sul com sul também se repelem. Então aqui vai haver uma repulsão. Então nesse caso acontece uma repulsão. Tá? Então as propriedades dos ímãs são o seguinte. Nunca separa os polos magnéticos, tá? Nunca vai separar, não existe monopolo. E polos de naturezas diferentes se atraem e de mesma natureza se repelem. Tá certo, pessoal? É importante, foi usado aí experimentalmente muito tempo a bússola para se orientar nas grandes navegações. O próprio Einstein ficou muito interessado no funcionamento da bússola e aí despertou uma curiosidade científica. A bússola funciona com ímã, tá? Aqui nós temos um exemplo de uma bússola que ela fica girando aqui ao redor dessa haste aqui. Essa bússola vai se orientar.
Aqui eu poderia dizer, olha, aqui é o polo sul da bússola e aqui é o polo norte da bússola. O polo sul vai sempre apontar para o norte, tá? Aliás, o polo sul sempre vai apontar para o sul geográfico. E o polo norte sempre vai apontar para o norte geográfico. Esse sul aqui e esse norte aqui representa sul geográfico e norte geográfico. Então a bússola serve a se orientar no campo magnético terrestre. Tá? E usando essa bússola, teve um grande experimento importante na física, que é o experimento do físico Christian Ørsted, que ele verificou que os fios condutores, aqui é um fio condutor, ó, fio condutor de corrente, também cria campo magnético quando é atravessado por corrente elétrica. Ele é professor e foi fazer o experimento em sala de aula. O experimento de Ørsted é o seguinte, ele pegou uma bússola, tá? E colocou perto de um circuito que tem uma bateria e fios condutores. Aqui essa bateria produz uma DDP, que vai produzir aqui um polo positivo e um polo negativo. Aqui a chave está aberta. Quando a chave está aberta, nós já aprendemos que não tem corrente elétrica. Não tem corrente elétrica, essa bússola aqui, ó, não se movimenta. Então a bússola não movimenta, tá? Porque ela vai ficar orientando o polo norte e polo sul da Terra, tá? Bem, se eu fechar a chave, olha, fechei a chave, aqui eu vou fechar a chave, então chave fechada. O que vai acontecer? Aí vai ter uma corrente elétrica, vai sair uma corrente elétrica aqui, vai conseguir percorrer aqui. Essa corrente elétrica, ao atravessar o fio, ela vai produzir um campo magnético. Olha, então ao redor do fio aqui, ó, ao redor desse fio aqui, vai ter um campo magnético. Esse campo magnético aqui, ó, esse campo magnético vai ficar circulando assim, ó, tá? Onde vai ter essa direção, esse sentido aqui. Nós vamos indicar aqui o campo magnético, esse vetor B ali, ó. Aí o que acontece? Essa bússola, ela vai se defletir, ela vai movimentar. Então aqui sofre deflexão, sofre uma deflexão. Tá? Ou seja, ela se movimenta, dessa posição ela se movimenta. Aqui o polo norte aponta para cá e o polo sul para cá. O polo norte vai apontar para o sul daqui. Tá? Então aqui influenciou. Se eu abrir a chave, ela volta na posição normal. Tá? Então o experimento de Ørsted, ele verificou que a corrente elétrica cria campo magnético. Tá? Nós temos também aqui, para a gente verificar, o campo magnético na Terra. Tá? Na verdade, esses ímãs aqui, naturais, eles surgem de rochas que solidificaram de erupções vulcânicas há muito tempo atrás. Tá? Na Terra, um dos motivos que cria o campo magnético da Terra é no interior da Terra, no núcleo líquido da Terra, tem movimento de ferro e de níquel. E esse ferro e esse níquel que faz aí criar um dos motivos de criar o campo magnético da Terra. Então aqui a Terra é como se tivesse um grande ímã. O William Gilbert pensou assim, ó, que a Terra tivesse um ímã. Nós temos aqui o eixo de inclinação da Terra. A Terra ela é inclinada, assim, ela movimenta com o eixo de inclinação. Aqui eu tenho o norte geográfico, então o polo norte. Aqui eu tenho o sul geográfico, o polo sul. Tá? E aqui eu tenho o ímã da Terra. Tá? Assim, não coincide, esse ímã aqui não coincide com o eixo de inclinação da Terra. Tá? E o que acontece? Aqui, ó, aonde é norte geográfico, vai ser então o sul magnético. Então nessa região aqui vai ser o sul magnético. Sendo o sul magnético, o campo elétrico entra ali, ó. Então aqui vai ser o sul magnético. Então lá na Terra, o nosso grande ímã, que é como se fosse o polo sul, onde as linhas de campo entram aqui, ó, tá? O sul magnético é o norte geográfico. E aqui vai ser o norte magnético. O norte magnético, as linhas de campo saem do norte magnético, tá? Então aqui vai ser o norte magnético. Esse norte magnético, ele está localizado no sul geográfico, tá? Então, aonde é o sul geográfico é o norte magnético. Então, as linhas de campo, elas saem do norte, tá?
e entra no sul, ó. Então aqui está as linhas de campo magnético, ó. Sai do norte e entra no sul, ó. Tá? Vem aqui, ó, entra no sul. Tá? Vem assim, entra no sul. Se eu colocar uma bússola, por exemplo, se eu colocar uma bússola aqui, bem, o sul vai puxar o norte. Se eu colocar uma bússola aqui, ela vai ficar se orientando assim, ó. A parte norte da bússola, a parte norte, vai apontar para o sul magnético. A parte sul da bússola, a parte sul da bússola vai apontar para o norte magnético. Mas o norte magnético é justamente o sul geográfico. Então, por isso que a bússola, o sul da bússola é o sul geográfico. O norte da bússola é o norte geográfico. Tá certo? Então, se eu colocar a bússola, ela vai se orientar nesse campo magnético. Como também se orienta aqui do ímã aqui, ó. Se eu colocar uma bússola aqui, o que vai acontecer? Se eu colocar uma bússola aqui, a parte sul da bússola, ela vai se apontar para o norte do ímã. A parte norte da bússola vai apontar, olha aqui, a parte norte vai apontar para o sul. E a parte sul vai apontar para o norte, olha lá, ó. Tá? Então, o ímã aqui no campo magnético. Tá certo, pessoal? Olha, é importante, só quero lembrar que esse campo magnético aqui, ele serve para, por exemplo, proteger a Terra. Lá do Sol, em reações nucleares, aqui tem fusão nuclear, tá? Fusão nuclear, e também tem o movimento natural do Sol, que tem as suas expansões magnéticas, ele vai liberar aqui partículas, não só o Sol, mas o próprio cosmos em si, partículas. Essas partículas cósmicas, que vêm do Sol e também vêm de outras regiões, elas vêm em direção à Terra, e aqui, ó, o que acontece? Inclusive, vem ondas eletromagnéticas no espectro do gama, raio-x. Elas vêm aqui, as ondas eletromagnéticas. O campo magnético, ele deflete. Quando essas partículas penetram aqui o campo magnético vai defletir elas, ou para baixo aqui, ó, ou para cima. Tá? Então, as partículas vêm e são defletidas. Então, as partículas aqui são defletidas. Sofre uma deflexão. Tá? Aí, essas partículas se movimentam para polo norte ou polo sul geográfico. E aqui no polo norte e polo sul geográfico, elas colidem com a atmosfera da Terra, produzindo a aurora boreal e austral. Tá? Então, esse campo magnético da Terra serve como proteção de partículas cósmicas que poderiam extinguir a vida na Terra. Tá certo, pessoal? Ô, cidadão, vamos ver agora as fontes de campo magnético. Nós temos aqui condutores retilíneos. Tá? Os condutores retilíneos são fios retos percorridos por corrente elétrica. Esse fio reto percorrido por corrente elétrica, ele cria ao redor dele campo magnético. Tá? Nós vamos chamar de campo magnético, mas na realidade é um vetor indução magnética. Tá? Nós temos aqui, como é um vetor, um cálculo do módulo. O módulo é essa fórmula, B μ0 vezes I sobre 2πd. O B é o vetor indução magnética dado em Tesla. O μ é a permeabilidade magnética, é uma constante, sempre valerá esse valor aqui no vácuo ou no ar. 4π vezes 10 a menos 7. Isso vai ser dado nos exercícios, é uma constante. O I é a corrente elétrica e o D é a distância do ponto que você quer calcular o campo magnético até no fio, perpendicular ao fio. Tá? Olha, isso aqui é um módulo. E a direção, o sentido, é dado pela regra da mão direita, onde o polegar é a corrente elétrica e os dedos o campo magnético. Olha, esses dedos aqui vai indicar o campo magnético, ou o vetor indução magnética. Então, tá aqui assim, ó, vai indicar, tá? Olha, se o fio está vertical, a corrente está subindo, olha, então vai entrar aqui à direita do fio e sair à esquerda do fio, tá? Lembrando que esse xizinho aqui está entrando no plano, é um vetor, o vetor é essa seta, ó, o vetor é essa seta aqui, ó, vetor. Isso aqui é o vetor campo magnético. Pontinho saindo do plano, xizinho entrando no plano. Então, o vetor entra no x e sai no pontinho. Então, nessa situação, entra à direita, sai à esquerda. Nessa situação,
entra à esquerda e sai à direita. Olha, eu inverti a corrente, inverte o sentido do campo magnético, mas o valor é o mesmo. Se o fio agora vai ser colocado na horizontal e a corrente elétrica for percorrido nesse sentido, pela régua da mão direita, ó, o fio está assim, régua da mão direita embaixo vai estar entrando e em cima vai estar saindo, ó. Entra no embaixo e sai em cima. Se eu inverter o sentido da corrente elétrica, o que vai acontecer? Vai entrar em cima e sair embaixo. Tá? Então, X entra, pontinho sai. Olha aqui, pessoal, se eu pegar esse fio aqui agora e colocar de frente, nós vamos ver a corrente aqui entrando, ó. A corrente está entrando e o campo magnético está circulando assim, ó. Régua da mão direita, corrente entrando e o campo circulando. Nesse caso aqui, o campo vai circular no sentido horário. O campo vai circular no sentido horário, tá? Olha, e se eu inverter, né? Em vez de corrente estar entrando, a corrente agora estiver saindo do plano. Ó, se estiver saindo do plano, vai estar circulando agora no sentido anti-horário. Então, a corrente agora vai estar saindo. Aí, o campo magnético vai estar circulando no sentido anti-horário. Então, esse B vai circular no anti-horário. Certo? São todas as possibilidades do fio retilíneo. Nós temos também a espira circular. Qual é a função da espira? O homem foi inteligente, ele espiralou o fio com a intenção de aumentar a intensidade do campo magnético. Ele aumenta. Do fio reto para a espira, ele cria um campo magnético mais de 3 vezes maior. Tá? Então, ao espiralar um fio, ele aumenta a intensidade do campo magnético. Para calcular o campo magnético de uma espira circular, olha, a fórmula, isso aqui é o módulo, né? Isso aqui seria o módulo. Esse módulo é a fórmula, olha, μ0 e 2 vezes R. É bem parecido, mas não é igual. É bem parecido, mas não é igual. Qual é a diferença? É o fator de π. Neste aqui no reto tem π, tem reto aqui no π, porque o campo é circular. E aqui não tem π, porque aqui o campo vai ser retilíneo. Tá? O fio é circular, mas o campo é retilíneo. Então, μ0 i sobre 2 vezes R, onde R é o raio da espira. Olha, se eu pegar a corrente elétrica vindo aqui, aqui é fio reto, e ela seguir esse percurso aqui agora, ó. Então, ela vai seguir um percurso circular aqui agora, ó. Nesse caso, ela está descrevendo aqui uma circunferência no sentido horário. Então, ela vai entrar aqui e fazer assim, ó. Aqui o campo magnético aqui, ó, nessa situação seria essa daqui, né? Aqui seria essa situação aqui. Agora aqui, se eu aplicar a regra da mão direita em todos os pontos, lá no centro da espira, aqui dentro, o campo magnético vai estar entrando, olha. Ó, regra da mão direita, ó. O campo vai estar entrando aqui e saindo de fora, tá? Então, sempre que a corrente elétrica percorrer o sentido horário, se a corrente elétrica percorre o sentido horário, o campo magnético ele vai estar entrando no centro da espira. Entrando é X. Tá? E se a corrente elétrica percorre o sentido anti-horário, olha aqui, ó, sentido anti-horário, contrário do ponteiro dos relógios, o campo magnético vai estar saindo do centro da espira. Nós falamos que onde entra o campo magnético é polo sul. Então, só para lembrar que seria o polo sul da nossa espira, ó, polo sul. E o polo norte é onde sai o campo magnético, olha aqui, ó, polo norte da nossa espira. Então, sempre sentido horário, vai entrar no centro, vai ser escolhido polo sul. No sentido anti-horário, vai estar saindo, vai ser escolhido polo norte. Tá certo, pessoal? Olha, e nós podemos dar mais de uma volta, já que a gente sabe que uma volta intensifica mais de 3 vezes. Se eu der 2, 3, 4, aí criou as bobinas. As bobinas são chamadas de solenoide. O que é solenoide? É uma bobina. Aquela bobina chata tem poucas voltas. A bobina chata, nós vamos ver a diferença dela aqui, é que ela dá poucas voltas. Essa espessura aqui, ó, ela é muito menor do que o raio
Tá? Aquele raio é muito maior do que esse peso, dá pouquinha volta, vai aumentar pouco. Tá? O solenoide não, vai dar muitas voltas. E hoje quase todos os aparelhos eletroeletrônicos têm bobina, para variar campo magnético, aumentar a intensidade da corrente, abaixar a intensidade da voltagem. E também a gente pode chamar de eletroímã. Já pensou a possibilidade de a gente criar um ímã que a gente pode controlar? Quando eu quero ligar o campo magnético, eu ligo, e quando eu quero desligar, eu desligo, porque o ímã natural não tem jeito. E mais ainda, eu posso inverter a polaridade. O eletroímã tem essa possibilidade. Então, lá na bobina chata, pessoal, eu vou dar agora mais de uma volta. Por exemplo, aqui, ó, a corrente elétrica vai entrar aqui, vai dar uma volta aqui, ó, vai lá atrás, volta aqui, ó, vai lá atrás, volta aqui, vai lá atrás, volta aqui. Deu 4 voltas a corrente elétrica. E vai vir lá e vai sair aqui, ó. Eu posso calcular o campo magnético, tá? Pela regra da mão direita, o campo magnético vai estar entrando aqui embaixo, vai percorrer lá em cima, vai sair lá em cima, ó. Vai estar entrando aqui embaixo, ó. Vai estar entrando aqui embaixo, percorre lá dentro e vai estar saindo lá assim, ó. E vai estar saindo lá assim, ó. Campo magnético. Esse aqui a gente pode chamar que esse aqui que está entrando a bobina chata é o polo sul. E lá é o polo norte. É o polo norte da bobina. Tá? Essa bobina, por exemplo, é usada nos motores de corrente contínua. Tá? No comutador ali, nos alternadores também é usado isso aí também. Tá? E a fórmula é N, onde o N é um número de espiras, vezes μ0 e 2 vezes R. Isso aqui é justamente o B. Tá? Agora, mais importante que essa bobina chata é o solenoide. Tá? Esse solenoide vai dar muitas voltas, mas muitas mesmo. Tá? Olha, e é interessante aqui é o seguinte, se a chave estiver aberta, essa chave estiver aberta, o que acontece? Corrente elétrica aqui é 0, não tem campo magnético. Se não tem campo magnético, não vai ter atração nem repulsão magnética com esse ímã aqui. Ó. Eu tenho um ímã aqui, e esse ímã ele pode ser atraído ou repelido. Ele pode ser atraído ou repelido, né? Só vou inverter aqui os polos. Vamos chamar aqui o polo sul, né? Não, é isso mesmo, tá certinho. Polo norte e polo sul. Tá? Olha, então olha aqui. Aqui não tem atração. Não tem atração nem repulsão. E repulsão. Tá? Não tem atração e repulsão. Porque não tem corrente chave aberta. Se eu fechei a corrente, fechei a chave, então chave fechada. Ao fechar a chave, o que vai acontecer? Tá? Aí vai ter uma corrente elétrica aqui, que ela vai percorrer aqui, ó. Vai subir aqui o solenoide, dar a volta, ó. Vai percorrer aqui, vai dar a volta, vai descer lá, ó. Vai descer aqui, ó. Esse é o sentido da corrente elétrica. E ela dando essa volta em várias voltas aí nesse solenoide, o que acontece? Vai aumentar o campo magnético em muita intensidade. Aí, pela regra da mão direita, o campo entra aqui, ó. Entra aqui e sai do outro lado, ó. Sai do outro lado. Isso vai funcionar como se fosse um ímã. É o eletroímã. Tá? Pode até dizer que ele fecha aqui assim, ó. Né? Igual o ímã lá. Tá? Então aqui eu vou ter, nesse lado de cá, é o polo sul que está entrando. Deste lado de cá é o polo norte que está saindo. Esse aí é do eletroímã, do solenoide. Tá? Importante, se ele cria esse campo magnético, ele atrai agora o ímã. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, de azul é o polo sul e de vermelho é o polo norte. Então veja bem, aqui é norte, aqui é sul. Se aqui do eletroímã é sul, vai atrair o norte. Então aqui vai ter uma força de atração. Força, tá? De atração. Atração. Por que de atração? Ao fechar a chave, a corrente elétrica que vai existir, vai circular aqui e vai criar aqui um eletroímã. Vai criar aqui um campo magnético que vai atrair então o polo norte. Se eu inverter a polaridade, vai repelir aqui esse ímã. Tá? E eu posso calcular o campo magnético desse solenoide.
A equação para calcular é essa daqui. Olha, o μ0 nós já conhecemos, 4π vezes 10 a menos 7. Esse N é o número de espiras. Esse N aqui, ó, é o número de espiras. E o L é o comprimento do solenoide. O L é o tamanho do solenoide. Isso aqui também é chamado de bobina longa, tá? Então fica número de espira pelo comprimento vezes a corrente. Esse pedaço aqui é chamado de densidade de espiras. Densidade de espira. Importante, o campo magnético solenoide é proporcional ao número de espira. Mais volta, maior o campo magnético. E é inversamente proporcional ao comprimento. Se eu aumentar o comprimento, diminui. Se eu aumentar o comprimento, olha, diminui o campo magnético, tá? Aumentar o comprimento pode ser aumentar o espaçamento entre as espiras. Se eu aumentar o espaçamento, aumenta o comprimento. Tá certo, pessoal? Vamos fazer exercício? Questão 12. 2 fios metálicos e longos são percorridos pelas correntes I1 4 amperes e I2 10 amperes, conforme indica a figura. Determina a intensidade do vetor de indução magnética resultante no ponto M. O meio é o vácuo, μ0, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Pessoal, vamos aos dados do exercício. Nós temos aqui 2 fios e o ponto M. A corrente I1 e a corrente I2 estão no mesmo sentido. Vale 4 amperes e 10 amperes. Tá? A distância 1 é 80 centímetros. Se eu passar aqui para metro, eu vou pegar o centímetro e multiplicar por 10 a menos 2. Centímetro multiplicar por 10 a menos 2. Pode também, se quiser, colocar 8 vezes 10 a menos 1. Você poderia colocar 8 vezes 10 a menos 1. E aqui 4 vezes 10 a menos 1, trabalhando notação científica. Pela regra da mão direita, olha, o fio 1 vai estar aqui. O fio 1, ele vai estar no ponto M, vai estar entrando, porque vai estar à direita dele. Tá? Então, isso aqui é o B1. Então, eu posso calcular esse B1. Esse B1 é μ0 e 2πd1. Se eu substituir os valores, eu vou ter o quê? 4π vezes 10 a menos 7 vezes 4, 2π vezes o D1. Eu posso colocar 8 vezes 10 a menos 1. Bem, aqui eu posso cancelar o π. Olha, eu posso cancelar aqui. Não, vamos fazer o seguinte, ó, 4 vezes 4. Quanto que vai dar o B1? Lá em cima, 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16 vezes 10 a menos 7. E embaixo, olha, 2 vezes 8. 2 vezes 8. 16 vezes 10 a menos 1. 16 por 16, eu vou ter que o B1 vai ser 1 vezes 10 a menos 6 Tesla. Esse é o B1. Só do fio 1. E eu posso calcular o fio 2. Olha, o fio 2 aqui, ó, também está subindo, só que agora está à esquerda dele, né? Olha, então vai estar saindo. Em relação ao fio 2, ó, o fio 2 vai estar saindo. Esse B2 eu posso calcular. Quem que seria o B2? O B2 vai ser μ0 e 2π D2. Tá? Então a gente percebe o seguinte. É a mesma fórmula. Eu apliquei aqui a corrente 1, distância 1. Aqui corrente 2, distância 2. Vamos substituir os valores. Olha, o μ0 é o mesmo. 4π vezes 10 a menos 7. O I2 é 10 amperes. Aqui vai ficar 2π e a distância 2. 4 vezes 10 a menos 1. Eu posso simplificar aqui, ó. Olha, π, eu posso cortar com π. Esse 4, eu posso cortar com esse 4. O que ficou embaixo? E o que ficou em cima? Ó, em cima ficou 10 vezes 10 a menos 7. 10 vezes 10 a menos 7. Embaixo ficou 2 vezes 10 a menos 1. E eu faço a divisão aqui agora. 10 por 2. Olha, então aqui eu tenho 10 em cima
e 2 embaixo. 10 por 2, 5. 5 vezes 10 a menos 6. 10 por 2, 5 vezes 10 a menos 6 Tesla. Então, eu tenho B1 e B2. Olha, então, logo, nós ficamos com a situação assim, ó. Eu tenho o B1 entrando, eu tenho o B2 saindo. Tá? Então, sentidos contrários. Então, o B resultante vai ser o vetor maior, que é o B2, menos o vetor menor. Olha, o resultante, então, é B2 menos B1. Quem que vai ser, então, o B2? 5 vezes 10 a menos 6, menos o B1. 1 vezes 10 a menos 6. 5 menos 1, 4. Então, B resultante, 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Tem que colocar o sentido, né? Bem, ele vai estar entrando ou saindo do plano, esse B resultante. Ele vai acompanhar o sentido e a direção do maior vetor. O maior vetor é o B2, que ele aqui é 5. E ele está aqui saindo do plano. Então, o B resultante saindo do plano. Ou seja, vai estar fazendo assim, né? Pontinho saindo. Tá certo, pessoal? Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares de raios 3 π centímetros e 5 π centímetros são percorridas por correntes de 3 amperes e 4 amperes, como mostra a figura. O módulo do vetor de indução magnética no centro das espiras é igual a... Pessoal, vamos aos dados do exercício. Então, nós temos aqui duas espiras aqui circulares concêntricas. Tá? Eu vou ter aqui a espira menor, é essa que tem raio azul, que vai ser aqui, então, o raio menor. Vai ser o R1, tá? D1, isso aqui é a mesma coisa que R1, tá? E vai ser a espira maior, vai ser de raio vermelho aqui, ó. Vai ser aqui o R2, percorrido pela corrente I2, tá? Distância 2, 5 π, R2, tá? Tá centímetro, tem que passar para metro. Como é que você passa para metro aqui? Vai ficar, então, 3 π vezes 10 a menos 2 metros. E aqui embaixo, como é que você vai passar para metro? 5 π vezes 10 a menos 2 metros. Então, esse centímetro aqui vira 10 a menos 2. Então, esse centímetro aqui vira 10 a menos 2. Tá? E ele quer aqui o campo magnético resultante aqui. A gente percebe que a espira 1 de azul, o sentido que vai ser percorrido é o sentido anti-horário. Então, se é sentido anti-horário, o campo magnético da azul vai ser saindo, tá? Então, do azul aqui, o campo magnético vai ser saindo. Tá? O do vermelho é um sentido horário. Então, o campo magnético aqui vai ser entrando no centro. Tá? Então, aqui no horário, eu vou ter o campo magnético aqui, X entrando no centro. Para calcular o B1 e o B2, quem que é o B1, quem que é o B2? Olha, o B1 vai ser μ0 I1, 2 π, 2 π não, né? Só 2R, tá? 2 vezes R1. Se eu substituir os valores, vai ficar como aqui então? 4 π vezes 10 a menos 7, o I1, 3, 2, o R1. 3 π vezes 10 a menos 2. O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso cancelar aqui 3 com 3, π com π. Olha, tá? Então vai ficar assim, ó, em cima, nós vamos ficar assim, ó, 4 vezes 10 a menos 7. Tá? E embaixo vai ficar o quê? 2 vezes 10 a menos 2. Então, quem que vai ser o B1? O B1 vai ser 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Esse é o B1. Tá? E o B2, como é que eu faço para calcular o B2? μ0 e 2 vezes R2. Tá? Se eu substituir os valores, olha lá, como é que vai ficar aqui então? O μ0 é 4 π vezes 10 a menos 7. O I2 vale 4 amperes. 2 vezes o R2, que é 5 π vezes 10 a menos 2. Aqui nós podemos cancelar, olha.
Cancelo π com π. Tá? O que fica... Vamos ver aqui, olha. O que vai ficar em cima, então, né? Em cima vai ficar assim, então. Olha, eu vou ficar lá assim, ó. B2 vai ficar, então, 4 vezes 4, 16, vezes 10 a menos 7, tá? Dividido, olha, 2 vezes 5, 10 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 4, 16. 16 por 10, nós vamos ter aqui, o B2 vai ficar, então, tá? 1,6 vezes 10 a menos 5 Tesla. Tá? Logo, eu vou ter o seguinte, eu vou ter o B1 e o B2. O B1 vai estar saindo e o B2 vai estar entrando. O resultante, quem que é o B resultante? É o maior menos o menor. Quem que vai ser o maior? Vai ser o B1 ou vai ser o B2? Olha, o B2 é 1,6, o B1 é 2. Então, é o B1. Então, aqui vai ficar assim, ó, B1 menos B2. Porque tem os sentidos contrários aqui. Então, quem que vai ser o B resultante? B resultante vai ser o B1. Olha, o B1 vale 2 vezes 10, 2 vezes 10 a menos 5. Tá? Menos o B2 vale 1,6 vezes 10 a menos 5. Quanto que é 2 menos 1,6? Então, o B resultante vai dar 0,4 vezes 10 a menos 5 Tesla, que eu posso colocar em notação científica 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Então, essa aí vai ser a nossa resposta. 4 vezes 10 a menos 6 Tesla, que dá a letra E. Tá certo, pessoal? Considere um fio condutor retilíneo fino e longo, através do qual passa uma corrente I igual a 30 amperes e uma espira metálica circular de raio 0,2 metros, percorrida por uma corrente em linha, posicionada no mesmo plano vertical do fio e a uma distância de 0,8 metros abaixo deste, como mostra a figura dada. Use, se necessário, π igual a 3. Para que a indução magnética resultante no centro da espira seja nula, a corrente I' na espira terá sentido e intensidade, respectivamente. Pessoal, vamos aos dados do exercício. Então, nós temos aqui um fio reto e uma espira circular. O fio reto, ele está sendo percorrido por uma corrente I maiúscula de 30 amperes. Então, ele está dizendo aqui que a corrente vale 30 amperes, I maiúsculo, tá? Fio reto. A espira, ele não sabe qual que é o sentido da corrente elétrica. Aliás, ele pede, né, qual que é o sentido da corrente elétrica, para que o B resultante, então, vai dar um resultante nulo. Bem, para o resultante ser nulo, nós temos que ter o B do fio, tem que ser igual ao B da espira, mas com sentidos contrários, um entrando, outro saindo no plano. Tá? Em relação ao fio retilíneo, nós estamos vendo aqui que o campo magnético, em relação ao fio retilíneo, vai estar entrando. Então, em relação ao fio, vou colocar aqui de verde, ó, em relação ao fio, o campo vai estar entrando. Em relação ao fio, vou colocar B fio, tá? Vai estar entrando lá no centro. Porque, segundo pela regra da mão direita, aqui, ó, a corrente vai estar aqui, vai estar entrando aqui, certo? Para dar resultante nulo, o sentido da corrente tem que estar saindo. Então, o B, para dar resultante nula, vamos colocar assim, ó, o da espira tem que estar saindo. B expira, tem que estar saindo. E o B da espira, para sair, ele tem que ter uma corrente elétrica que percorre o sentido anti-horário. Então, aqui, o sentido da corrente elétrica vai ser anti-horário, né? Então, esse sentido aqui, ó, tem que ser anti-horário, para percorrer para sentido anti-horário, para dar um campo na espira saindo para cancelar com o do fio. Então, se eu subtrair o B do fio com o B da espira, vai dar 0. Então,
O B do fio e da espira vai ser zero, um vai ser igual ao outro, né, com sinais trocados, tá? Mas o que é o B do fio? É μ0, I do fio, 2πd, a distância do fio. O I do fio, a gente viu, ele deu que é um I maiúsculo, tá? E o que é o B da espira? O que é o B da espira? μ0, o I da espira, 2 vezes o raio da espira. O I da espira, ele falou que é um I', que é a pergunta dele, ó, corrente aqui, o I', tá? E o raio da espira, ele falou que é um R minúsculo aqui, ó, ele chamou de R minúsculo, Rzinho minúsculo, tá? Olha, aqui nós podemos fazer o quê? Eu posso cancelar o μ0, posso cancelar o 2. O que vai sobrar aqui então? Vai sobrar o I e aqui vai sobrar o D. Aqui o que vai sobrar então? Aqui vai sobrar o I', aqui vai sobrar o R. Aqui vai sobrar o π também, ó, π vezes D. Ó, I sobre π sobre D, I' sobre R. Vamos substituir os valores aqui agora, né? Olha, veja bem, esse I vale 30, tá? O π, ele deu. Quanto que vale o π? O π ele deu. Ele diz que considera 3. E a distância? A distância, olha, é 0,8 metros até aqui, ó. Mais o raio, 0,8 mais o raio vai dar 1 metro. Então, a distância do fio até o ponto vai ser 1 metro, que vai ser 0,8 do fio até a espira, mais o raiozinho aqui, ó, que é 0,2. Vai dar 1 metro. Então, essa distância aqui é 1 metro. O I' é a pergunta dele, que é a corrente na espira, e o Rzinho é 0,2. O que nós podemos fazer aqui, então? 30 por 3 dá 10, igual a I', que eu vou achar, 0,2. 0,2 vezes 10, eu vou ter uma corrente I' de 2 amperes. 2 amperes, mas em qual sentido? 2 amperes no sentido anti-horário, tá? 2 amperes no sentido anti-horário. Então, 2 amperes aqui no sentido anti-horário. 2 amperes no sentido anti-horário. Certo, pessoal? Que dá aí que letra aí? Da letra C, né? Da alternativa, tá? Muito bem. Vamos mais outro exercício, último. Um solenoide de 20 π centímetro de comprimento contém 5.000 espiras e é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Determinar a intensidade do vetor de indução magnética no interior do solenoide. Adote 4π vezes 10 a menos 7 com a permeabilidade magnética. Vamos aos dados do exercício. Então, no exercício 18, nós temos que o comprimento do solenoide, tamanho dele, da bobina longa, é 20 π centímetros. Vamos passar esse centímetro aqui para metro. Vai ficar 20 π vezes 10 a menos 2 metros. Tá? 5.000 espiras deu 5.000 voltas. Tá? A corrente que percorre é 2 amperes. Ele pede a indução magnética, a intensidade dessa indução magnética. Considere a permeabilidade 4π vezes 10 a menos 7. Nós sabemos que a fórmula do solenoide é B igual a μ0 vezes N sobre L vezes I. Olha, então aqui eu vou ter que o B, o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. O N é 5.000. Eu posso colocar aqui, ó, 5 vezes 10 a terceira. Esse 5.000 eu posso trocar 5 vezes 10 a terceira. 3 zeros, tá? O L é 20π, olha, o L é 20π vezes 10 a menos 2. Então, aqui nós temos, ó, o μ, né, o N e o L aqui, tá? Vezes, agora o I. Quanto que é o I? 2 amperes. O I é 2 amperes. Vamos fazer as contas aqui agora, olha. Vamos fazer as contas aqui. Vamos cancelar aqui algumas coisas, ó. Eu posso simplificar π com π. Olha, eu posso... Vamos fazer tudo em cima. Eu vou ter o seguinte, ó, para facilitar a visão. 4 vezes 5 vezes 2. Então,
4 vezes 5 vezes 2, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 2 vai dar 40. Tá? 10 a menos 7 com 10 a terceira, 10 a menos 4. Aqui ficou 20 vezes 10 a menos 2, embaixo. Ó, ficou mais fácil de visualizar. 40 com 20 eu posso simplificar aqui, ó. 4 por 2 vai dar 2. 10 a menos 4 com 10 a menos 2 vai dar, você conserva a base, né? E vai subtrair os expoentes, fica menos 4 mais 2. Então vai ficar aqui menos 4 mais 2. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 Tesla. Essa então vai ser a nossa intensidade do campo magnético no interior do solenoide.